Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Beleza. Me ouvindo? Conseguem me ouvir? Agora vocês me contam. Estão me ouvindo agora? Conseguem me ouvir? Meninos, então vamos estudar a progressão aritmética? Acredito que vocês estão me ouvindo, né? O microfone está desativado, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Aproveitar aqui enquanto a internet não cai. Cara, está ouvindo, sim, tá? Tá Tá desligado. ouvindo? Ah, então tá. Obrigado, Sidney. Meninos, então vamos lá. Progressão geométrica. O que difere de progressão aritmética para progressão geométrica? Eu vou só diminuir o tamanho aqui, porque está cortando muito, ó. É isso. Então, definição. O que é a progressão geométrica? Só olhar isso aqui, a canetinha. Eu foco. Então, quando a gente fala em progressão aritmética, onde a gente tem, após o primeiro termo A1, todos os termos são obtidos somando a razão, tá? Na progressão geométrica, nós também temos números em sequência, mas a forma de obter a sequência desses números é que é diferente. Ao invés da gente adicionarmos a razão, como nós fazemos na progressão aritmética, aqui nós vamos multiplicar, tá? Na progressão geométrica, a gente multiplica pela razão. Como que isso funciona? Vamos lá. Como que isso vai funcionar? Assim, ó. Dessa forma, o que a gente faz? A divisão entre um número qualquer da progressão geométrica e o seu antecessor é sempre a mesma e constante. Essa constante é que nós damos o nome de razão da PG. E ela é representada pela letra Q. Tá bom? Então, por exemplo, como que a gente descobre a razão de uma PG? Então, aqui o exemplo. No exemplo, nós temos... Caiu de novo. Então, vocês voltaram, vamos lá.
Para a gente encontrar, então, a razão de uma progressão geométrica, então a gente tem aqui um exemplo de PG, ó. Começa com o primeiro termo igual a 2, o segundo igual a 4, o terceiro igual a 8, o quarto igual a 16 e o quinto igual a 32. Essa aqui é uma PG infinita, por quê? Depois do 32, continua os 3 pontilhados, provando que ela vai até infinito, tá? Como que eu encontro a razão dela? Eu vou sempre pegar qualquer termo da nossa PG, da sequência, e dividir pelo antecessor dele. Então, por exemplo, 32 dividido por 16 é igual a 2, tá? Vou pegar agora o 16 e dividir pelo antecessor dele, que é quem? O 8. Vai ser igual a 2 também. Pego aqui, ó, o 8, vou dividir pelo 4. O 4 dividir pelo 2. Percebam que o número encontrado é o mesmo. Então, essa é a nossa razão dessa PG, tá? É um número constante. Só que aqui a gente não adiciona. A razão da PG, ela é multiplicada. Por exemplo, se eu descubro qual é a minha razão da PG, igual aqui é 2. Perceba que está aumentando. Ó, multiplica sempre por 2. Ó. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, ela não é adicionada, não é somada, pelo contrário, é multiplicado para que a gente chegue ao próximo termo, tá? Mas como que a gente faz para encontrá-la? Através da divisão dos termos. Então, a gente vai pegar qualquer termo e vai dividir pelo seu antecessor. Essa é a razão da PG. Um detalhe importantíssimo. Um detalhe importantíssimo, gente. A gente nunca pega o último termo da PG, assim como era na PA, e vai subtrair lá do primeiro. Isso não é a razão. A razão é você pegar qualquer termo da sua PG e dividir pelo antecessor dele, tá? Então, você não vai pegar aqui o último termo que você está vendo e dividir lá do primeiro. Isso não é o resultado da razão. A razão da PG é representada pela letra Q e é obtida através da divisão entre os termos, qualquer termo do seu antecessor. Então, também não faça essa divisão de qualquer um. Eu posso pegar qualquer termo da PG, mas para achar a razão, eu tenho que dividir pelo antecessor a ele, tá certo? Antecessor a ele que aparece na sequência. O detalhe importante. Então, eu vou dividir do antecessor a ele, que aparece na sequência. Então, qual é o antecessor do 32 na sequência? O 16. Qual é o antecessor do 16 na sequência de PG aqui? O 8. Qual é o antecessor do 8 na sequência? O número 4. Qual é o antecessor do número 4 nessa sequência? O número 2. Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, ó, na progressão geométrica, tá? Ela é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante, que chama razão da PG, que é representado pela letra Q, tá?
Então, ó, repetindo. Progressão geométrica PG é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante Q, chamada razão da PG. A razão de uma PG, ela é calculada fazendo o seguinte cálculo, ó. Q é igual a N dividido por AN menos 1, para N que seja maior ou igual a 2. Então, olha só, o que quer dizer isso? Exemplo, já a PG igual 2, 6, 18, 54, tem o primeiro termo igual a 2, tem o primeiro termo igual a 2 e a razão Q igual a 3. Então, veja bem, vamos ter certeza disso? Vou pegar qualquer termo dessa PG e vou dividir do seu antecessor. Então, vamos lá. Segundo termo dividido do primeiro, 6 dividido por 2, 3. Terceiro termo dividido-se pelo segundo. Então, vamos lá. A3 dividido por A2 vai ser igual a 18 dividido por 6, que é igual a 3. Vamos pegar lá o A4, quarto termo dividido por terceiro. Então, vamos ter 54 dividido por 18, que é igual a 3. Perceba que a constante aí é o número 3. E ele é o resultado que nós obtivemos, né? Da divisão de qualquer termo da PG pelo seu antecessor. Tá? Então, ó, na sequência de PG, os termos são obtidos através da multiplicação, tá? Do anterior por uma constante. Então, ó, qual é a constante? É a razão que a gente encontrou, que é quem? O número 3. Então, qual que é a constante? Número 3, a razão que nós encontramos da divisão. O resultado. Então, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54, tá? Vocês podem perceber que os cálculos são semelhantes a PA. A diferença aqui está que na PG a gente acha a razão através da divisão, tá? E a constante, que é a nossa razão da PG, a gente multiplica o termo, o antecessor por essa constante para obter o segundo próximo termo da sequência. Então, umas observações importantes, ó. Sendo A1 o primeiro termo da PG e que sua razão, nós temos que, se A1 for menor que zero e o Q for maior que zero e menor que 1, ou A1 maior que zero e Q maior que 1, então, se a gente tiver essas três situações, a PG ela é crescente, tá? Se o nosso A1 for menor que zero, a nossa razão, nosso primeiro termo for menor que zero e a nossa razão maior que 1, ou o nosso primeiro termo maior que zero e a razão for menor que zero e menor que 1, a gente tem uma PG decrescente, tá? Se a nossa razão da PG for igual a 1 e o primeiro termo igual a 0, nós temos uma PG constante. E se a razão for menor que 0, o primeiro termo diferente de 0, aí a gente tem uma PG oscilante. Então, qual é o
termo geral de uma progressão geométrica. Dada, então, uma PG, por exemplo, A1, A2, A3, A4, até o último termo, a N, de razão Q, podemos escrever qualquer um dos seus termos em função do primeiro. Para isso, a gente vai partir da definição da PG, tá? Então, olha só. O A2 é igual a quem? O primeiro termo vezes a razão. O A3 é igual a quem? O segundo termo vezes a razão. Assim como o A4 é igual a quem? O terceiro termo vezes a razão, tá? Então, dessa maneira, a gente encontra o termo geral que ocupa a enésima posição da PG, que é usando essa fórmula aqui. AN é igual a A1 vezes Q menos elevado a N menos 1. Com N pertencente aos números inteiros, tá? Na verdade, aos números naturais, né? Nem inteiros, naturais. Ou seja, esse expoente sempre será positivo, nunca negativo. É claro que essa aula é só para explicar, tá? Tudo. Outras aulas vocês vão calcular e tudo, tirar todas as dúvidas, tá, meninos? Vocês conseguem me ouvir? Vocês não foram lanchar, não, foi? Se foram lanchar ou tá na hora de lanchar, só me fala aqui no bate-papo, alguém vem e digita para mim poder aguardar. Eu posso continuar explicando. Porque, na verdade, a parte de explicação é até aqui. E aí eu vou passar para outro slide falando de PG. Tudo bem para vocês? O microfone está desligado, a internet está oscilando um pouco, eu não sei se estão me ouvindo. Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui. Eu vou abrir outro, tá? Carregou para vocês? Esse aqui? Carregou, pessoal? Esse slide? Aqui a gente vai dar continuidade. Então, uma sequência de números reais não nulos é o que nós chamamos de progressão geométrica, quando cada um dos seus termos, a partir do segundo, é obtido igual ao produto do anterior por uma constante Q, que nós chamamos de razão da PG. Para obter a razão, o que a gente faz? A gente pega qualquer termo da PG e divide do seu anterior. Então, a gente vai pegar o segundo termo dividido do primeiro, terceiro termo do segundo, quarto termo do terceiro e assim por diante. O resultado obtido é a nossa constante, que é a nossa razão. Então, ó, quando a nossa PG ela é escrita dessa forma do primeiro exemplo aqui da letra A, começa aqui no primeiro termo, aí segundo, terceiro, aqui no quarto termo, o parêntese fecha. Não tem vírgula, não tem pontos, a gente fala que essa PG ela é finita, tá? Onde o primeiro termo dela é igual a 3, e a razão também é igual a 3. E como que a gente sabe disso?
Pegamos qualquer termo dessa PG e vamos dividir pelo seu anterior. Então, podemos fazer aqui 9 dividido por 3 é 3, 27 dividido por 9 é 9, e 81 dividido por 27, 9 é 3, gente. E 81 dividido por 27 também é 3. Perceba que o resultado será o mesmo, essa é a nossa razão, tá? Quando nós temos uma PG escrita nessa notação aqui, nós dizemos que é uma PG infinita, porque depois aqui, ó, do 16, continua com 3 pontos, para depois fechar o parêntese. Qual é o primeiro termo dessa PG? O A1 é igual a 2. Qual é a razão? Vamos pegar qualquer termo dessa PG e dividir do seu anterior. Então, menos 4 dividido por 2, menos 2. 8 dividido por menos 4, menos 2. Menos 16 dividido por 8, menos 2. Então, a nossa razão dessa PG é o menos 2. Tá bom? Então, aquilo que a gente estava falando sobre a classificação da razão, quando o Q é maior que 1 e esse Q também é menor que 0 ou menor que 1, a gente tem uma razão crescente. Quer dizer que aqui, que o Q é maior que 1, os termos são positivos. Mas quando o Q ele é menor que 0 e menor que 1, os termos eles são negativos. Nessas duas situações, a gente vai ter uma PG crescente, tá? Ou que quando o Q for maior que 1, ou quando o Q for maior que 0 e menor que 1, tá bom? Então, se o nosso Q for menor que 0, a gente tem uma PG alternante. Uma PG alternante quando a razão dela é menor que 0, por exemplo. Menos 50 dividido por 5. Então, você tem menos 50 dividido por 5. Qual é o valor disso? Vai dar menos 10. Menos 500 dividido por menos 50, menos 10, tá? E a PG ela é constante quando a razão ela é igual a 1, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma PG constante, quando todos os nossos termos são o mesmo número. Aqui são 2 exercícios. Verifique se a sequência do 4, 12, 36, 45 e 108 é uma PG finita ou infinita? Tá? Calcule o valor de x na PG. O que você tem que fazer no número 2? Você tem aqui, ó. Primeira coisa, você tem que encontrar a razão. Como que você faz para encontrar a razão? Você vai pegar o seu menos 6, vai dividir por quem? Pelo primeiro tempo, que é 8. Tá? Então, 6 dividido por 8 é 0,75. 0,75. Então, como que você faz? Você isola, tá? E encontra o valor de x. A fórmula do termo geral aqui, pessoal, 0,75. 6 vezes 0,75. Então, aqui a sua PG, o x vale 4,5, tá? Você vai pegar o valor que você obteve da razão e vai multiplicar com o menos 6. Vai ficar menos 4,5. Então, o x é igual a 4,5, tá bom? É assim que faz. Agora que eu vi que eu não tinha dado a resposta.
Então, a progressão geométrica. A fórmula do termo geral dela, como nós vimos, tá? É dada por essa fórmula aqui, em que em uma PG a gente tem aí N termos, de razão que a gente parte do primeiro termo, e para avançar um termo, basta a gente multiplicar a razão ao primeiro termo. Então, como que a gente faz? O A2 é obtido através do produto entre o primeiro termo e a razão, vezes a razão, e assim a gente vai avançando. O segundo termo, a gente faz o quê? Para a gente encontrar o terceiro termo, ele é obtido através do quê? Ele é obtido através da multiplicação, tá? Da razão pelo segundo termo. E assim por diante. Aí a gente consegue encontrar o termo de ordem N, que é denominado o termo geral da PG. Ou, pessoal, utilizando a fórmula, o que você precisa? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O que você vai substituir? A N é o seu termo geral, o último termo de sua PG. O A1 é o primeiro termo, Q é a razão. E aí o N elevado a menos 1, tá? Q elevado a N menos 1. Se você tiver o valor de N, você resolve isso aqui. Usando potência, tá? A fórmula da soma dos termos da PG muda também em relação à fórmula do termo geral de uma PG. E isso ela é dada por essa fórmula aqui. Soma, tá, da PG é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 dividido por Q, que é a razão, menos 1. Essa é a formulazinha da nossa soma. Então, numa PG infinita, em que 0 é menor que a razão e a razão menor que 1, a gente denomina a soma dos seus termos o número, por exemplo. A1 será dividido por 1 menos Q. Isso é para PG infinita. Tá? Para a gente concluir, meninos, e a gente fica por aqui hoje, que ela falta poucos minutos para acabar, né? Uns 10 minutos só. Aí a gente fica por aqui. Essa é a fórmula do produto dos termos de uma PG. Qual é o produto dos termos de uma PG? P é igual a 1 elevado a n, primeiro termo elevado a n, vezes a razão que está elevada a n menos 1 vezes n, dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula do produto de uma PG. E aqui, ó, são alguns exercícios para utilizar essa fórmula. Mas os exercícios eu vou deixar para depois, tá? Para poder fazer com vocês. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Então, a gente fica aqui hoje, tá bom? Não sei se vocês conseguem me ouvir. Como eu disse para vocês, a gravação da... Como eu disse, a gravação da aula eu vou colar no grupo, tá? Então, tchau, meninos.